Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já havia dito no vídeo anterior, eu me chamo Thaís e nós iremos trabalhar durante alguns dias aqui, algumas semanas, o assunto de matrizes. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é matriz, os seus tipos, enfim, os conceitos básicos que nós precisamos saber sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, matrizes. O que é matriz? Matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e em colunas. É um conceito bem básico, né? Quando nós temos uma tabela disposta em linhas e colunas, nós temos uma matriz. E as nossas matrizes, elas podem estar entre parênteses ou entre colchetes. E às vezes até mesmo nós podemos encontrar elas entre barras. Por exemplo, uma matriz C então nós podemos encontrar elas dessas três formas. E lembrando sempre, pessoal, que a matriz, ela sempre vai ser representada por uma letra maiúscula. Sempre que você for denominar uma matriz, você tem que escrever com uma letra maiúscula, beleza? Ordem ou tipo. O que seria a ordem de uma matriz? Bom, a ordem de uma matriz com M linhas e N colunas é M por N. Aqui nós lemos M por N. Como assim? O que seria M e N? O meu M é o meu número de linhas. Então, nesse exemplo aqui, quantas linhas eu tenho? Uma, duas. Então, aqui eu tenho duas linhas por quantas colunas eu tenho? N é o meu número de colunas. Eu tenho uma, duas. Então, eu posso dizer que a ordem da matriz A é 2 por 2. Beleza, pessoal? Então, aqui nesse segundo exemplo, quantas linhas eu vou ter? Uma, duas, três. Três linhas. E quantas colunas eu vou ter? Uma, duas. Então, a ordem da matriz B é 3 por 2. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? São os conceitos básicos de matriz que a gente tem que ter bem claro em nossa mente. Vamos lá. Os elementos de uma matriz. Os elementos são aqueles que compõem a matriz. E eles são descritos dessa forma. A11, A12. E o que quer dizer? De onde eu tirei esse número aqui? Um elemento genérico da matriz é A e J. E o que seria esse A e J? I é a minha linha e J é a minha coluna. Então, reparem aqui. Quando eu digo A11, quer dizer que eu estou na linha 1 e na coluna 1. Beleza, pessoal? Quando eu digo A12, quer dizer que eu estou na linha 1, na coluna 2. Linha 1, coluna 2. E assim por diante. Assim como A33, na linha 3 e na coluna 3. Beleza, pessoal? Então, é bem simples esse conceito. E ele também pode ser usado para a gente determinar a diagonal de uma matriz, a diagonal principal de uma matriz quadrada. E daqui a pouquinho nós iremos falar sobre matriz quadrada. Então, daqui para lá a gente fala sobre a diagonal. Bom, e nesse exemplo aqui, dada a matriz 1, 0, menos 3 e 5, calcular A11 mais A22 menos 2 vezes A12 mais 3A21. Então, o que nós iremos fazer primeiro? Nós iremos
determinar esses elementos. Então, quem é A11? Lembrando, 1 quer dizer primeira linha, primeira coluna. Então, meu A11 é quem? Quem está na primeira linha, primeira coluna. 1, né? Agora, A22. Vamos lá encontrar quem está na segunda linha e segunda coluna. 5. Agora, A12. Eu quero primeira linha, segunda coluna. E por fim, A21, que será segunda linha, primeira coluna. Bom, então nós já identificamos os nossos elementos. Agora nós vamos substituir nessa equação. A11, nós sabemos que é 1, mais A22, nós sabemos que é 5. Menos 2 vezes, ó, esse 2 é da fórmula, da equação, já tem aqui. Então, 2 vezes, quem é A12? 0. Mais 3, que ele já me deu aqui na equação, vezes A21, que é menos 3. Beleza, pessoal? Agora é só operar aqui, só realizar as operações que tiverem para ser realizadas. Começando sempre pela multiplicação. Então, aqui vai dar 0, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. E aqui, pessoal, aqui, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. E o que eu não operei, eu repito. 1 mais 5. Agora, 1 mais 5, 6. Repete o menos 9. 6 menos 9, como são sinais, aqui é um mais, né? Como são sinais diferentes, eu vou subtrair e manter o sinal do maior. Quem é o maior? O maior módulo, que é 9. Então, vai ficar menos 9 menos 6, 3. Beleza, pessoal? Então, essa é uma das maneiras de trabalhar com os elementos de uma matriz. Identificando os elementos e fazendo a equação dada. Agora nós vamos para a classificação das matrizes. Bom, existem alguns tipos de matrizes que nós iremos ver hoje. A começar pela matriz unitária, que o próprio nome já é bem sugestivo, né? Ela tem um único elemento. Não tem segredo, é apenas um elemento, matriz unitária. Matriz linha, também é bem sugestivo. Quer dizer o quê? Que eu só vou ter linha. Eu vou ter apenas uma linha, na verdade. Matriz coluna, apenas uma coluna. Matriz retangular é quando ela é do tipo 2 por 3, ou também pode ser 3 por 2. Ou seja, 2 linhas, 3 colunas. 3 linhas ou 2 colunas. Esses nomes são bem sugestivos, né? Por exemplo, aqui, retangular, a gente lembra de quê? De retângulo. Olha aqui, a forma de um retângulo. Então, bem fácil, né? Essa é a classificação de alguns tipos de matrizes. E por fim, lembra que eu falei para vocês sobre a matriz quadrada? Então, o que seria uma matriz quadrada? Matriz quadrada é quando eu tenho o meu número de linhas e de colunas iguais. Nesse exemplo aqui, quantas linhas eu tenho? 3 linhas. E quantas colunas eu vou ter? 3 colunas. Então, essa é a minha matriz quadrada de ordem 3 por 3.
ou a gente pode falar simplesmente de ordem 3. Então, essa é a nossa matriz quadrada. E como eu falei, pessoal, anteriormente, na matriz quadrada, nós temos os elementos que chamam diagonal principal e diagonal secundária. A diagonal principal sempre começa desse primeiro elemento e vai até embaixo. Então, essa é a minha diagonal principal. E a minha diagonal secundária começa desse último elemento e vai até em cima. Então, pessoal, se a gente for parar para prestar atenção, na diagonal principal são os elementos que têm linhas e colunas o mesmo número, né? Por exemplo, aqui, esse elemento qual seria? Seria o elemento A, 1 e 1. Esse elemento aqui, elemento na segunda linha, segunda coluna, A, 2 e 2. E esse meu último elemento seria A, terceira linha, terceira coluna. Então, é bem fácil de perceber qual é a diagonal principal. E lembrando que quando nós falamos sobre diagonal principal e diagonal secundária, nós estamos trabalhando numa matriz quadrada, onde linhas e colunas possuem a mesma quantidade, né? Tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Bom, aqui é um elemento que a gente também trabalha, que é o traço. O que seria o traço? O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, nós vamos pegar todos os elementos da diagonal principal, somar, então nós obteremos o traço de uma matriz. Então, vou colocar aqui T de traço. Quem são os elementos da diagonal principal? A1, 1, mais A2, 2, mais A3, 3. Então, esse é meu traço. Aplicando a esse exemplo aqui. Quem seria o meu A1, 2? Quem seria o meu A2, 2? Menos 4. E o meu A3, 3? 6. Então, aqui, 2 menos 4, menos 2. Mais 6. Meu traço vai ser 6 menos 2, 4. Beleza, pessoal? Então, também é bem simples. Esses conceitos de matriz, eles são bem básicos, que a gente sempre precisa saber para quando as coisas ficarem um pouco mais difíceis lá na frente, a gente não ter muita dificuldade, porque a gente já vai saber o principal, já vai saber a base do conceito de matriz, né, desse assunto. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre matriz, seus tipos, seus elementos e afins. Eu estarei disponibilizando um forms para vocês realizarem, baseado no que nós estudamos hoje, bem simples, bem básico, sem muito segredo. Espero que vocês participem comigo. E se surgir qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E eu estarei à disposição para ajudar vocês em qualquer que for a situação. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aula.